Bem, nessa prática de hoje, nós vamos aprender a utilizar ferramentas de geoprocessamento para gerar o limite de uma área de interesse a partir de limites de feições que compõem essa área. Então, para ilustrar esse exercício, aqui eu tenho uma base vetorial de municípios. Essa região ela está localizada ao extremo oeste do estado de São Paulo e os limites que aqui estão representados compõem a chamada RAS 11, que é Rede Regional de Atenção à Saúde, número 11. Então, imagine que o nosso interesse é criar o limite geográfico dessa RAS 11. Então, eu tenho aqui, observando na tabela de atributos, eu tenho que essa RAS é formada por 45 municípios. E eu quero, então, representar, criar um vetor somente com o limite dessa região RAS 11. Então, para isso, eu vou aplicar uma ferramenta de geoprocessamento chamada Dissolve. Então, aqui no menu Vetor, eu vou em Geoprocessamento, Dissolve. Nessa tela, eu preciso indicar qual a camada que eu desejo aplicar esse geoprocesso. Então, no caso aqui, a minha camada se chama RAS 11, que é a que está aberta aqui. E vou pedir para que dissolva todos os elementos dessa camada. Então, esse arquivo, chamado dissolvido, eu vou clicar para salvar uma pasta. No caso aqui, eu vou apontar a pasta onde eu quero que ele guarde o meu geoprocesso. Então, no meu caso aqui, eu vou selecionar navegar até a pasta e vou dar um nome para esse arquivo. Então, eu vou chamar de limite underline RAS 11. É sempre importante lembrar que no QGIS não se deve usar nenhum tipo de caractere especial, somente o underline quando você quiser dar espaço entre as palavras e não mais do que 10 letras cada palavra. Isso para fins de processamento. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui e executar o processo. Esse processo, ele demora em função da quantidade de elementos que ele precisa dissolver. Então, aqui foi relativamente rápido. O algoritmo Finish Dissolve feito, finalizado. Posso fechar essa janela. E na minha pasta, ele já gerou um novo arquivo vetorial com o nome que eu sugeri ele. Então, eu vou carregar esse arquivo para o QGIS. E eu tenho ali, vou desligar o arquivo anterior, e veja que eu tenho aqui agora não mais as divisões dos municípios, e apenas o contorno que os define, tendo aí chamado limite da RAS 11. Então, eu vou mudar essa simbologia. Aqui em estilo, preenchimento simples, eu vou deixar preenchimento transparente. O contorno aqui eu vou trocar para vermelho, ok. E a espessura aqui eu vou colocar número 1. Dou um aplicar, ok. Então, eu consigo agora, trocando aqui a visualização e criando aí e ligando novamente o layer, eu tenho o limite geográfico da RAS 11. Então, esse limite ele é bem interessante para fazer depois uma representação cartográfica que mostra aí qual é a região de abrangência, no caso da RAS 11.